Imaginem um Brasil onde a confiança e a lealdade reinam, onde acordos são como promessas de mãe e as amizades, eternas como um churrasco de domingo. Agora, imaginem esse Brasil se estilhaçando, não pela fúria de um dilúvio, mas pela lâmina afiada da traição. Desde os tempos de Cabral, a traição corre solta em nossas veias, conectando imperadores a informantes, líderes religiosos a revolucionários. Nesta jornada, vamos vasculhar os livros de história e desvendar 6 atos de traição que não só reescreveram o destino de nações, mas também revelaram a fragilidade da alma humana. Da Roma Antiga à Guerra Fria, seremos testemunhas da queda de impérios, da morte de líderes, da ascensão e queda de ideologias, tudo orquestrado pelas mãos daqueles em que mais se confiava. Preparem-se para mergulhar em um mundo de segredos, mentiras e um jogo de poder ardiloso, onde a linha entre a lealdade e a traição é tênue como um fio de cabelo e onde as consequências da traição ecoam através dos séculos como um grito de alerta. Roma, 44 a.C. No coração de um império em ascensão, um homem se destaca. Júlio César, um general brilhante, estrategista sagaz, um líder carismático que conquistou vastos territórios e moldou a República Romana à sua imagem e semelhança. Mas o poder, como um lobo faminto, exige um preço alto, e para César, esse preço seria pago com sangue. Marco Bruto, meu amigo próximo, confidente, e segundo boatos, meu próprio filho, era como um filho para mim. Eu o elevei a posições de poder, confiava nele de olhos fechados. Mas nos corredores do poder, sussurros de tirania e ambição desmedida se transformavam em um coro de dissidência. Um grupo de senadores, receosos da crescente influência de César e vendo em Bruto a ferramenta perfeita, o convence a se juntar à conspiração. Eles argumentam que César, embriagado pelo poder, havia se tornado uma ameaça à República que jurara proteger. Naquele fatídico dia 15 de março, os idos de março, entro no Senado, confiante, sem suspeitar de nada. Sou recebido por Bruto e um grupo de senadores, suas expressões indecifráveis. Um a um, eles me apunhalam, cada golpe ecoando a crescente traição. Tu quoque, Brute. Até tu, Brutus. As palavras de César, carregadas de incredulidade e dor, ecoam pela Câmara. Um lamento agonizante que marca não apenas o fim de um reinado, mas também o início de uma nova era de instabilidade e guerra civil. A traição de Bruto, um ato nascido da ambição e do medo, lançou Roma em um turbilhão de conflitos. A República, já enfraquecida por divisões internas, se esfacelou, dando lugar ao Império Romano. A lição, porém, transcende o tempo. O poder, como um veneno, pode corromper até os corações mais nobres. E a lealdade, mesmo quando parece inabalável, pode se desfazer sob o peso da ambição e da manipulação. Do clamor da política romana, viajamos agora para a antiga Judéia, onde um novo drama se desenrola. Um drama que ecoaria por milênios e moldaria o curso da história religiosa. No centro desta história está um homem chamado Jesus de Nazaré, um pregador carismático cujos ensinamentos de amor, compaixão e perdão cativaram os corações e mentes de pessoas comuns. Jesus era cercado por seus discípulos, 12 homens escolhidos para espalhar seus ensinamentos. Entre eles estava Judas Iscariotes, um homem cuja lealdade seria testada e quebrada de uma maneira que ecoaria através dos tempos. Eu, como os outros discípulos, testemunhei os milagres de Jesus, ouvi seus ensinamentos e acreditei em sua mensagem de salvação. Mas em algum lugar, no fundo do meu ser, uma sombra começou a crescer. Alguns dizem que foi a ganância que me levou à traição. Outros, que me decepcionei com os ensinamentos de Jesus, pois esperavam um Messias que libertasse o povo judeu do domínio romano, não um que pregasse a paz e o amor incondicional. Independentemente da motivação, o resultado foi o mesmo. Por 30 moedas de prata, Judas conduziu os soldados do templo até o jardim do Getsêmani, onde Jesus rezava. Com um beijo, um símbolo de amizade e respeito, Judas identificou Jesus para os guardas, selando seu destino. A imagem de Judas traindo Jesus com um beijo se tornou um símbolo universal da traição. Um lembrete constante de que mesmo aqueles que professam lealdade podem sucumbir à ganância, ao medo
ou a desilusão. A traição de Judas, um ato que chocou até mesmo os algozes de Jesus, abriu caminho para a crucificação e ressurreição, eventos que formariam a base da fé cristã. O ano é 1453. No horizonte, a outrora poderosa Constantinopla, a joia do Império Bizantino e último bastião do mundo romano oriental, se agarra à beira do abismo. Por semanas, a cidade tem sido implacavelmente sitiada pelas forças otomanas, lideradas pelo sultão Mehmed II, um jovem governante determinado a conquistar a cidade e consolidar seu império. Dentro das muralhas, o imperador Constantino XI, último de uma longa linhagem de imperadores romanos, reúne seus defensores. As forças bizantinas, embora em menor número, estão determinadas a lutar por sua fé, sua cidade e seu imperador. Entre eles está Giovanni Giustiniani Longo, um nobre genovês que respondeu ao chamado de auxílio de Constantinopla. Como soldado experiente e estrategista habilidoso, liderei meus homens com bravura, repelindo ataques otomanos e inspirando os defensores. Tornei-me o braço direito de Constantino, um símbolo de esperança em meio ao crescente desespero. Mas a maré da batalha está prestes a mudar. Não pelo poder das armas, mas pela mão traiçoeira do destino. Em meio ao caos da batalha, Giustiniani é gravemente ferido. A notícia de sua condição se espalha como um rastilho de pólvora entre os defensores, minando seu moral. O pânico se instala quando os otomanos, sentindo a fraqueza dos bizantinos, lançam um ataque final e implacável. Constantino XI, vendo sua cidade sucumbir e ciente de que a batalha está perdida, ordena uma última resistência desesperada. Ele remove suas insígnias imperiais e, juntando-se aos seus homens, luta bravamente até a morte. Constantinopla, a outrora inexpugnável, cai nas mãos dos otomanos. A queda de Constantinopla marcou o fim do Império Bizantino, um evento que chocou a cristandade e anunciou o início de uma nova era, a Era do Império Otomano. A traição, nesse caso, veio não de um ato deliberado, mas da fragilidade da vida e da imprevisibilidade do destino. Atravessando o Atlântico, encontramos um novo palco para a traição, desta vez no meio da luta pela independência americana. Meu nome, Benedict Arnold, se tornaria sinônimo de traição. Mas eu já fui um herói de guerra condecorado, um general promissor cujas façanhas no campo de batalha me renderam a admiração de meus homens e a confiança de meus superiores, incluindo o próprio George Washington. Arnold, um líder nato e estrategista militar brilhante, havia se destacado em várias batalhas cruciais, como a captura de Forte Ticonderoga e a Batalha de Saratoga, uma vitória decisiva que convenceu a França a se juntar à guerra ao lado dos americanos. Mas por trás da fachada de heroísmo, uma tempestade se formava em minha alma. A ambição, o ressentimento e a sensação de estar sendo preterido me corroíam por dentro. Ele se sentia injustiçado pelo Congresso Continental, que o havia passado para trás em promoções e questionado suas decisões. Amargurado e desiludido, Arnold começou a flertar com o lado inimigo. Em segredo, iniciei uma correspondência traiçoeira com o Major John André, chefe da inteligência britânica. Movido por promessas de dinheiro e reconhecimento, oferecia aos britânicos o controle de West Point, um importante forte americano no rio Hudson. A trama de Arnold foi descoberta quando André foi capturado com documentos incriminadores. Arnold, alertado sobre a captura de André, conseguiu escapar para as linhas britânicas, trocando sua lealdade por uma comissão no exército britânico e uma quantia considerável de dinheiro. Minha traição enviou ondas de choque através das colônias americanas. George Washington, profundamente ferido pela traição de seu amigo e confidente, descreveu-a como uma ferida na minha alma. Eu, outrora um herói da Revolução, me tornei um pária, um símbolo de traição e covardia. No ano de 1605, a Inglaterra se encontrava em um estado de profunda agitação religiosa. O rei James I, um protestante fervoroso, havia ascendido ao trono após a morte da rainha Elizabeth I, prometendo reprimir o catolicismo e perseguir seus seguidores. Essa promessa inflamou as tensões entre católicos e protestantes, criando um caldeirão de ressentimento e desconfiança. Nesse cenário volátil, um grupo de católicos ingleses, liderados por Robert Catesby,
elaborou um plano audacioso e desesperado para assassinar o rei James I e os membros do parlamento. O plano, que ficaria conhecido como a Conspiração da Pólvora, envolvia explodir a Câmara dos Lordes durante a abertura do parlamento, um ato de terrorismo chocante que pretendia decapitar o governo inglês e abrir caminho para um novo regime católico. Entre os conspiradores estava Guy Fawkes, um veterano de guerra experiente em explosivos que havia lutado ao lado dos espanhóis contra os ingleses nos Países Baixos. Fawkes foi encarregado de supervisionar a parte mais perigosa do plano, plantar e detonar os barris de pólvora sob a Câmara dos Lordes. Nas primeiras horas de 5 de novembro de 1605, Fawkes foi descoberto nos porões do parlamento, guardando os barris de pólvora. Ele foi preso e torturado impiedosamente para revelar os nomes de seus cúmplices. Fawkes, porém, permaneceu desafiador, recusando-se a trair seus companheiros. A conspiração da pólvora foi frustrada e os conspiradores, incluindo Fawkes, foram presos, julgados por traição e executados de forma brutal. A data da conspiração, 5 de novembro, passou a ser celebrada na Inglaterra como a Noite das Fogueiras, um lembrete anual da trama frustrada e da importância da monarquia protestante. Adentramos agora o século XX, um século marcado por ideologias conflitantes, guerras devastadoras e uma nova forma de conflito, a Guerra Fria. Neste jogo de xadrez geopolítico entre o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco comunista, liderado pela União Soviética, a espionagem se tornou uma arma crucial, e nenhum espião foi tão eficaz e devastador quanto King Philby. Meu nome verdadeiro era Harold Adrian Russell King Philby, mas o mundo me conheceria como King Philby. Eu era um enigma, um inglês charmoso, culto e de fala mansa, que ascendeu aos mais altos escalões do serviço secreto britânico, o MI6, enquanto secretamente trabalhava como agente duplo para a União Soviética. Philby não era um espião comum. Ele pertencia à elite britânica, estudou em Cambridge e se moveu com desenvoltura nos círculos de poder. Minha ideologia comunista, forjada durante meus anos de estudante em Cambridge, me levou a abraçar a causa soviética, traindo meu país, minha classe e meus amigos mais próximos. Por mais de 2 décadas, Philby forneceu informações vitais aos soviéticos, comprometendo operações de inteligência ocidentais, expondo agentes infiltrados e custando a vida de inúmeros indivíduos que arriscaram tudo por seus países. Minha traição foi profunda, sistêmica e motivada por uma convicção ideológica inabalável. A traição de Philby enviou ondas de choque através da comunidade de inteligência ocidental, expondo as vulnerabilidades dos serviços secretos e semeando a desconfiança entre aliados. Me tornei um símbolo da Guerra Fria, um lembrete constante de que as lealdades podiam ser fluídas, as motivações complexas, e os inimigos muitas vezes estavam mais próximos do que se imaginava. Ao longo da história, a traição tem sido uma força poderosa, moldando o destino de nações, derrubando impérios e reescrevendo o curso da história humana. De Júlio César a King Philby, vimos como a traição pode assumir muitas formas, motivada por ambição, ganância, ideologia ou desespero. Mas a traição não é apenas um ato de violência política ou social. É, acima de tudo, uma traição da confiança humana, um lembrete doloroso de que os laços que nos unem, lealdade, amizade, amor, podem ser rompidos, deixando cicatrizes profundas e duradouras. Enquanto refletimos sobre essas histórias de traição, somos deixados com uma pergunta inquietante: até onde iríamos por aquilo em que acreditamos? Até que ponto defenderíamos nossos ideais, mesmo que isso significasse trair aqueles que mais amamos? A resposta, como a própria história nos mostra, é complexa, perturbadora e reside no âmago do que significa ser humano.